Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal do IAG. Estamos uma vez mais aqui juntos para aprendermos da Palavra de Deus. Eu me chamo Harry. Eu sou o Daniel Timóteo, tudo bom? E nós hoje vamos falar sobre a teologia do inário. Daniel, nós estamos sabendo aí que está vindo um novo inário, né? E o inário, apesar de ele não ser propriamente dito a palavra de Deus, mas ele contém muito da palavra de Deus, né? Ele é praticamente ali a palavra de Deus cantada, podemos dizer assim, né? E nós estamos bem diante aí de um novo inário chegando, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o inário, né? A teologia, o que envolve o inário? Seria isso, né, Daniel? Exatamente. O Inário Adventista, ele nada mais é que um livro teológico. Sim. Ele é um livro teológico devocional, certo, né? Utilizado em todos os lugares, como a gente utiliza a lição da Escola Sabatina, a Bíblia, os livros do Espírito de Profecia, né? E o inário ainda com mais frequência, né? Porque toda atividade, culto, solenidade, a gente utiliza o Inário Adventista. Maravilha. E vamos começar então, Daniel, com uma oração para a gente elaborar o tema. Só lembrando que hoje nós temos uma participação especial. Isso. A Ruth vai estar aqui ao piano, vai estar nos ajudando em algumas coisas aqui também. Exatamente. Nos perdoe pela grosseria de não tê-la apresentado, mas vamos começar então com uma oração. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome para todo sempre. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos para aprendermos mais, Senhor, sobre a adoração a Ti. Amém. Queremos entregar este momento nas Tuas mãos. Abençoe, Senhor, que vamos conversar sobre esse livro maravilhoso que nos permite a cada manhã e a cada tarde, Senhor, te louvar e te adorar. Amém. Deus. Muito obrigado por essa bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Daniel, hoje nós vamos falar sobre a teologia do inário. Explica para nós então, Daniel, como que surgiu o inário, quem foi que inventou esse inário, como que ele veio a entrar na nossa linha adventista? Vamos falar do Inário Adventista. Sim. O Inário Adventista ele começou em 1849. Que, na verdade, o movimento adventista começou em 1844, 5 anos depois, já tivemos o nosso primeiro inário. Quem desenvolveu o primeiro inário foi James White, que a gente conhece como Tiago White, que era o marido de Ellen White, né? Entendi. Ele desenvolveu o primeiro inário com apenas 53 hinos. 53 e esse inário, ele tinha o título de Hinos para o peculiar povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Entendi. Olha, aqui nós percebemos uma intencionalidade ao criar esse inário, que ele focava em apresentar a verdade presente e principalmente as doutrinas distintivas que os adventistas do sétimo dia têm. Exatamente. Né? Então, por isso que a igreja adventista não utilizava apenas hinos de outros inários, mas utilizava o seu próprio inário, começado em 1849. Aí, no caso, esse inário, o objetivo principal era louvar a Deus, cantando aquelas doutrinas do momento que eles estavam pregando. Então. Descobrindo e pregando, exatamente. Então, foi estruturado dessa forma. Entendi. É importante também lembrarmos que, quando nós falamos de inário, nós precisamos pensar no seguinte: a Bíblia, ela está permeada de cânticos. Certo. Do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Só que o que nós temos no centro da nossa Bíblia? Os Salmos. Que é o inário. O inário. Então a Bíblia, o que ela tem no meio, a parte principal, a parte mais importante da Bíblia é o quê? É o seu inário, que é o livro de Salmos. Nós vamos ver que esse livro ele está carregado de doutrinas. Sim. Se nós pararmos para pensar no livro de Salmos, se nós perdêssemos todos os livros da Bíblia, apenas com o livro de Salmos nós temos ali a mortalidade da alma, ali a gente tem o sábado, ali a gente tem o santuário, ali a gente tem o juízo investigativo, ali a gente tem elementos sobre a volta de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida, a morte, a ressurreição. Profecias, né? Profecias estão todas no livro de Salmos.
todo o corpo doutrinário está nesse livro. Ou seja, o antigo Israel então cantavam isso daí. Exatamente. Para conservar na memória a sua história. Sim. E os mandamentos de Deus também. E muitas promessas também eram cantadas nos Salmos, né? Exatamente. E como que se desenvolveu o inário ao longo dos anos? Depois que Tiago White ele montou aquele inário, o primeiro inário, como foi que foi se desenvolvendo ao longo dos anos dentro da história da Igreja Adventista? Eu vou focar mais na história da Igreja Adventista aqui no Brasil. Tá. Ele foi aumentando os hinos, normalmente os norte-americanos, né? Inserindo alguns que não esbarravam em doutrinas, né? Certo. Foi aumentando o número de hinos e até o que conhecemos até o dia de hoje. Mas aqui no Brasil, o inário adventista começou em 1895 com o Zion's Leader, que seria um inário alemão. Esse inário alemão, ele começou por quê? Porque as primeiras pessoas que receberam a mensagem adventista aqui no Brasil eram alemãs. Sim. Então não tinha problema nenhum dos hinos serem cantados em alemão. Certo. Só que com o tempo, a mensagem começou a se espalhar. Sim. Então, esse inário de 1895, ele já não atendia mais a demanda, porque não era todo mundo que ia conseguir cantar em alemão. Então, ele foi sendo acrescentados mais hinos, e em 1914, o primeiro adventista batizado no Brasil, que é o Guilherme Stein Jr., ele resolveu, então, reunir hinos em língua portuguesa, sim, só que sem música. Então eles tinham os hinos, né? Tinham as letras, certo, mas não tinha a música. Então o que eles faziam? Eles pegavam as melodias do Zion's Leader e utilizavam no primeiro inário adventista. Esse primeiro inário ele veio com o nome de Cantai ao Senhor salmos, hinos para cultos e solenidades religiosas. Ele tinha 321 hinos, infelizmente sem a melodia que pegavam do Zion's Leader. Sim, entendi. Então, Daniel, o primeiro inário que saiu com música foi em 1933, que foi publicado pela CPB. Exatamente. Esse ele é chamado de Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Isso. Esse inário de 33, ele depois teve uma atualização dele. Ampliaram ele? Ampliaram. De 321, subiu para 620 hinos. Uau! Né? Então já deu uma acrescida. O dobro, praticamente. Maior, exatamente. E aí, em 96, foi quando surgiu o que nós chamamos, 1996, surgiu o que nós chamamos de Inário Adventista do Sétimo Dia. Então ele antes era o Cantai ao Senhor. Isso. Aí depois ele foi republicado. Foi mudado para o Inário Adventista. E depois ele voltou a ser Cantai ao Senhor e agora voltou com o nome Inário Adventista do Sétimo Dia. E esse é o que nós temos nas mãos aqui. Ele tem 610 hinos, só que ele estava com música. Certo. Só que foi só em 2009 que inseriram, além da música, as cifras. Para ficar ainda mais fácil de ser tocado nas igrejas. Então, esse inário que nós temos hoje, ele é de 1995. E 96. 1996 e atualizado em 2009. E atualizado em 2009. Com as cifras, exatamente. Entendi. Esse de 1996 foi que colocaram a música. Esse aqui já tinha a música e já tinha também as cifras. Amém. Maravilha, então, vocês puderam acompanhar aí um pouco da história do inário, desde quando Tiago White elaborou ou estruturou o primeiro inário. Ali haviam hinos da época, né? E hinos os hinos que ele colocou foram hinos que cantavam a mensagem adventista daquele momento. Podemos dizer assim que era a verdade presente daquele momento. Exatamente. Né? Seria isso. E ele foi crescendo e E o inário foi se desenvolvendo cada vez mais, chegou no Brasil, né, e começou a aumentar e podemos ver aí que a comunidade alemã, né, cresceu mais com o inário e depois a CPB pôde publicar esse inário e agora nós temos aí o inário adventista do sétimo dia, com música, com cifra, com tudo, né? Um livro completo. E agora nós podemos ver que vamos ter uma atualização do inário novamente, né? Exatamente. E o que a gente pode esperar dessa atualização? É que nós encontramos todas as vezes na Bíblia
que se mexe em música, duas coisas podem acontecer. Pode acontecer apostasia e destruição, ou pode acontecer reavivamento e reforma. Nós vamos acompanhar em duas passagens importantes aqui na Bíblia. A primeira, eu quero que vocês que quiserem nos acompanhar, Êxodo capítulo 32, versículo 18 ao 21, que diz aqui, ó. E ele disse: não é voz dos que gritam por domínio, nem voz dos que entoam a derrota, mas eu ouço alarido dos que cantam. E aconteceu assim que ele se aproximou do acampamento e viu o bezerro e a dança, a ira de Moisés se acendeu. E ele lançou as tábuas de sua mão e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro que eles tinham feito e queimou no fogo, e moeu até tornar-se pó, e espalhou sobre a água e fez os filhos de Israel beberem dela. E disse a Moisés a Arão: o que este povo fez a ti para que trouxeste tão grande pecado sobre eles? O que aconteceu aqui? Moisés demorou para descer do monte. E o povo, o que o povo fez? Se corrompeu adorando um bezerro de ouro. Certo. Então, essa história nós conhecemos. Sim. Só que aqui menciona a música, o alarido e a dança. O povo de Israel, saindo do Egito, tinha esses costumes de dança e uma música diferente. E aqui menciona que havia um alarido, um grito. Né? E menciona também que havia danças, alarido e essa adoração pagã. Certo. E Moisés ele chama isso de tão grande pecado. Tão grande pecado. Então, quando a música que o povo de Israel conhece, ela se torna uma música semelhante à música que eles tiveram no Egito, em adoração a Deus pagão, o que acontece? Essa apostasia fez com que, se nós viermos aqui para o versículo 26 ao 28, diz assim: então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor? Que venha até mim. E todos os filhos de Levi se achegaram a ele. E ele lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ponha cada homem a sua espada sobre o seu lado, e entrai e saí de porta em todo acampamento, e mate cada homem o seu irmão, e cada homem o seu amigo, e cada homem o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia em torno de 3.000 homens. Uau. É triste. Muito triste. É triste. Por causa de uma alteração na música, aconteceu algumas desgraças. Por outro lado, quando a música também é alterada, coisas maravilhosas podem acontecer. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo o livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas 5, versículo 12 em diante. Aqui já na época de Salomão. Também os levitas que eram cantores e todos os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, com seus filhos e seus irmãos, estando vestidos de linho branco, tendo símbolos, saltérios, harpas, ficaram na extremidade do leste do altar. E com eles 120 sacerdotes soando as trombetas. E sucedeu que enquanto os trombeteiros e os cantores eram como um, para fazer o som, para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, louvaram ao Senhor, dizendo: pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E então a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém. Olha o que aconteceu aqui. Quando as coisas foram feitas de acordo com a vontade de Deus, uma bênção muito grande. E o Shekinah, a luz da presença de Deus, permeou toda a casa a ponto de não caber os sacerdotes nem os levitas ali dentro da casa. Então, Deus aceitou essa adoração. Então, algumas coisas podem acontecer quando nós mudamos a música, né? Coisas boas
ou coisas ruins, né? Então, Daniel, da forma como adoramos a Deus, isso pode repercutir na forma como estamos diante dele. Exatamente. Então, você falou para a gente que podemos entrar ou em apostasia ou em reavivamento e reforma. Então, qual seria o objetivo do nosso vídeo hoje para falar sobre esse novo inário que está chegando? Então, nós não estamos aqui nem para falar bem, nem para falar mal do novo inário. Certo. Né? A nossa expectativa aqui com esse vídeo é falar sobre a estrutura teológica do inário atual. Certo. Esse é o nosso objetivo, né? E quando a gente começa a falar sobre o inário atual, a gente pega aqui os primeiros hinos, né? Aqui nós conhecemos aqui o hino de número 1, 2 e assim por diante. Vamos até o hino, se eu não me engano, número 25. Todos esses hinos estão estruturados no livro de Salmos. Então, todos eles é como se tivessem por base um texto de Salmos. Isso. Os primeiros estão baseados nos Salmos. Certo. O restante do inário está todo baseado na palavra de Deus. Okay. O primeiro hino do inário adventista do sétimo dia, ele está falando de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E é um hino falando, ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Então, esse é um hino voltado para a criação. Só que você pode ir adiante, vocês vão ver todos os outros mencionados aqui o quê? Salmos, 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 e assim por diante. Os hinos de invocação e adoração são ao livro de Salmos. E os outros vão ser, todos têm uma base teológica, todos estão baseados em algum versículo bíblico, né? Certo. Todos os hinos estão amparados dessa forma. E nós vamos ver que esses hinos também falam da parte de contemplação. O que a gente pode entender como contemplação? Nós vamos pegar o livro de Salmos, capítulo 24. O capítulo 24 de Salmos fala que nós devemos adorar a Deus porque Ele criou todas as coisas. O Salmo 19 fala... como que diz o Salmo 19? Isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Estão falando do que Deus é e o que Deus faz. O Salmo 103 vai falar a mesma coisa. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todos os hinos que mostram a pessoa contemplando a Deus, o que é Deus e o que ele é capaz de fazer. Note, todos os salmos, praticamente todo o contexto de salmos está falando sobre o que Deus é e o que Deus faz. E não o que o homem é e não o que o homem faz. Ok. Então, os hinos do inário e o livro de Salmos estão ligados porque não tem aqui antropocentrismo. Sim. O antropocentrismo é o homem é isso, o homem é aquilo, e há absurdos, Harry, de nós vermos músicas que é Deus cantando para o ser humano. É uma coisa absurda, né? É antropocentrismo puro, mas o inário já batalha contra isso, né? Ele não trabalha o antropocentrismo, e sim o teocentrismo. É Deus em primeiro lugar e é Deus no centro. Amém. Outra coisa que é importante no livro de Salmos é a questão do livro de Salmos também está estruturado na lei de Deus. Certo. E o livro de Salmos, o capítulo 1, diz assim: feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Então, esse é o primeiro salmo. Né? O 19 fala, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E o Salmo 119 é todo sobre a lei. 176 versículos falando sobre a lei de Deus. Aí, quando nós vimos para o nosso cenário, tem o hino de número 162 do nosso cenário. Olha só que interessante. O 162, o que diz a Bíblia, ele vem falando o seguinte, ó, se eu não me engano é a segunda estrofe, diz assim, poucos ponderam esses ensinos, querem fugir de a lei guardar, outros pretendem quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Mas o que diz a Bíblia? Interessante. Poucos irão. O que diz a Bíblia? Isso é importante saber, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. E breve Jesus iremos ver. Muito bom.
esse hino, ele está intimamente ligado com o pensamento de um outro hino, que é o 525 do nosso inário. O 525, ele vem falando, também na segunda estrofe, eu acredito que não seja por acaso, a segunda estrofe diz assim: dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. Sim. Pois obedecer... fala que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, né? Só que diz assim: a Deus louvamos, a Deus com fé nossa alma volvamos. Sim. A sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender e a lei guardar. Ambos os hinos estão falando sobre a guarda da lei. Interessante que nós cantamos isso, né? Às vezes sem pensar. Muitas vezes sem pensar. Às vezes sem pensar. Só que esses hinos estão falando do quê? Da guarda da Lei. Da guarda da lei. Sim. Agora vamos para o terceiro, que segue o mesmo raciocínio, só que um hino um pouquinho diferente, o 238 do nosso inário. O 238, amor nos faz contentes. Certo. E ele vem falando aqui, né? Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. E para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Os dois primeiros que nós cantamos falam que a lei continua em vigência. Sim. E que ela não foi abrogada. Certo. E nem foi cravada na cruz. Agora esse aqui mostra uma coisa interessante. Esse aqui fala que nós podemos guardar o quê? A lei. A lei. Primeiro, não foi cancelada. E por último aqui, é possível de ser o quê? Guardada. E é interessante que diz que o amor nos dá poder para O guardar. amor nos dá poder. Porque aquele que ama tem cumprido o quê? A lei, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Né? Amém. Aquele que ama tem cumprido a lei, porque o cumprimento da lei é o amor. Outra coisa que é interessante de nós vermos no inário também é a sua linguagem erudita. O hino de número 135, o nosso inário. Deixa eu pegar aqui um hino simples. É o famoso guarda-vê-se muito falta. Né? Aqui aparecem palavras que não utilizamos muito no nosso dia a dia. Sim. Como alvorecer, arrebol. Né? E aqui vai aparecendo palavras que, como não são comuns para nós ficamos pensando, né? O que será que significa essa palavra? E vamos para um dicionário. Sim. Isso faz nos crescer o quê? Intelectualmente. Intelectualmente. A gente pode falar, mas essa palavra caiu em desuso. Ok, caiu em desuso. Mas, se ela ainda está, se ela ainda remete a alguma coisa que me faz crescer intelectualmente, seria interessante ser mantido. Sim. Né? E eu percebo que essas palavras mesmo, elas sendo palavras arcaicas, antigas, né? Elas enobrecem também. Isso. Elas preenchem mais, elas têm mais significado, né? Exatamente. Se nós formos para um outro hino, o 423, é maravilhoso esse hino também, chama Música Celeste, né? E aqui ele vem falando de novo de palavras que não utilizamos muito, vagas. Que música celeste vem das vagas do mar, né? E aqui vai falando, ela vai falar aqui de uma outra palavra assim meio difícil e que a gente não utiliza muito, que é borrasca. Borrasca. São palavras que não são comuns, mas nós vamos buscar saber o significado delas e crescemos cada dia mais intelectualmente. Outro hino que utilizamos muito nos nossos cultos com a família é o Amor no Lar, 453. Né? O Amor no Lar fala assim: cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz com amor no lar. Né? É um hino simples, só que também traz uma riqueza assim, literária magnífica, né? Não é interessante nós perdermos, né? Isso. Fora a poesia que ela traz, né? Poesia. É muito interessante. Se nós formos pensar na questão da poesia, aí nós vamos lembrar de hinos como o 31. O 31 também, já que você falou da questão da poesia. O hino de número 31 aqui do nosso cenário. Sublime Amor.
segunda estrofe dele é magnífica. A poesia colocada aqui, ó. Se em tinta o mar se transformasse, e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo o que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato. Que linda poesia. Falando sobre a grandeza do amor de Deus e como isso é sublime, né? Sim. Sublime, amor de Deus, amor pelo pecador. É uma mensagem que eleva os nossos pensamentos. Né? Exatamente. Rica de forma erudita na linguagem e rico também em forma poética. Poética. E os nossos hinos estão cheios disso aqui que nós acabamos de ver. Amém. Então é muito bom nós cantarmos sobre a lei de Deus, né? Meditar sobre essas mensagens que estão no nosso cenário. E é muito bom a gente louvar a Deus, meditar nessas mensagens, nessa poesia, compreender a palavra de Deus pelo inário. Para que mais serve o inário adventista sétimo dia? Então, o inário ele é adequado para várias cerimônias religiosas, né? Para o culto congregacional, para o culto familiar, para as reuniões de jovens. Infelizmente, nas reuniões de jovens não se usa muito o inário, embora tenha muitos hinos para jovens no inário. Né? Sim. Geralmente, as reuniões de jovens a gente utiliza mais CD jovem e outras músicas, às vezes até que não são adventistas. Né? Mas o inário é específico também para reunião de jovens, para devoção pessoal, por que não? Sim. O próprio Cristo, ele em momentos de solicitude, apenas ele cantava hinos, né? Sim. Então serve também para o nosso culto devocional. Só que o inário ele acompanha umas outras ocasiões também, como por exemplo, o inário ele acompanha aquelas cerimônias de apresentação de crianças. Sim, é verdade. Tem músicas para isso. Então é quando a criança nasce. Ele acompanha também o quê? A nossa juventude, como eu acabei de mencionar, e também o momento do nosso casamento. Sim. Porque tem hinos voltados para o quê? Para o casamento. Né? E tem momentos também para o nosso batismo. Tem hinos relacionados ao batismo e tem hinos até a cerimônia fúnebre. Sim. Então acompanha a pessoa, desde o momento que nasce até o momento da pessoa falecer. Então tem hinos para todas as ocasiões. Só tem um detalhe, que é muito interessante trazermos um inário novo. Essa parte é bastante importante. Por quê? Por exemplo, quando nós temos nossos cultos de domingo, são cultos evangelísticos, né? Certo. Nos quais se pregam as 28 doutrinas. Certo. E embora nós tenhamos um inário maravilhoso e um inário extremamente teológico, infelizmente ele não é completo. Por exemplo, pode puxar pela memória aí, se você vai lembrar de algum hino nesse inário adventista do sétimo dia que fala sobre o santuário. Não tem. Agora, qual o hino do inário que fala sobre mortalidade da alma? Também não tem. Não é verdade. Qual o hino que vai falar sobre mensagem de saúde? Não tem. Qual o hino do inário que vai falar sobre o espírito de profecia? Também não tem. É um inário maravilhoso, mas ele não é o quê? Completo. Então, essas partes são interessantes. Nós temos esses pontos aqui ressaltados, de repente, no novo inário. Outra coisa que nós perdemos também, Harry, é o costume do culto familiar, mas o culto específico de pôr do sol. Certo. E o inário está cheio de hinos para esses momentos. Sim. Aliás, lendo o livro Testemunho para a Igreja, volume 6, eu vi recentemente umas coisas que nós também deixamos de fazer. Talvez por falta de uso do inário, falta de comunhão familiar e comunhão com Deus. Nós esquecemos que nós deveríamos nos reunir para fazer o culto de pôr do sol pelo menos 1 hora antes do pôr do sol. 1 hora antes, por quê? Qual que é a vontade de Deus para nós fazermos o culto um pouco antes? Simples. Nesse livro a senhora White diz que as famílias acontecem dentro de casa desinteligências. Sim. E essas desinteligências, elas devem ser o quê? Elas devem ser consumidas antes de começar o culto do sábado. E muitas vezes nós esquecemos disso. Né? Às vezes começamos o culto do pôr do sol já o quê? Já em cima da hora e às vezes depois da hora.
Às vezes depois do pôr do sol, quando já está tudo escuro. Depois do pôr do sol. E aí nós ficamos reclamando às vezes, né? Ah, mas eu estou com dificuldade financeira. Ah, eu estou com dificuldade familiar. Ah, eu estou com dificuldade paternal com os meus filhos e tudo mais e tal. Sim. Mas Deus fala assim, que aquele que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Por que não somos bem-aventurados? Porque o ponto principal do Adventismo do sétimo dia, que é o sábado, estamos deixando de lado. Né? E o Inário nos chama a atenção, porque tem hinos maravilhosos sobre o sábado e sobre esse momento. E eu queria até mencionar um hino aqui, que é o 529, só com relação a isso, em relação ao pôr do sol. É para nos fazer lembrar disso aqui. Ó. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. E é do 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. É do 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. As pessoas não são abençoadas porque não têm passado tempo reunidos e nem tempo sem brigas, sem dissensões, sem desinteligências. Se isso realmente acontecer, a nossa vida é extremamente abençoada. Amém. Isso aqui é uma coisa para nós lembrarmos, esse era um hino para nós cantarmos constantemente. E tem a estrofe 2 diz: vimos te pedir perdão, dom do amado Redentor, dá-nos tua compaixão e teu manto protetor. Livres dos cuidados aqui, descansamos hoje em ti. Deixando os cuidados de lado, as coisas de lado. Nada nessa vida é mais importante do que o contato com a nossa família e o contato principalmente com o nosso Deus. E o Inário traz essa mensagem maravilhosa para nós. E aqui ficam coisas, né? Ficam coisas para nós pensarmos, né? O que vai ser alterado? O que deixa de ser alterado? Sim. Precisávamos dar uma olhada para a gente saber se a teologia e a força do nosso Inário vai ser mexida. Isso é uma coisa para se pensar. Muito bem, então nós vimos que o Inário ele serve para vários momentos. Sim. Né, e possivelmente podemos usá-lo desde o nascimento até a morte, do cristão. Né? E, Daniel, no caso, parece que no novo Inário serão inseridos 238 hinos brasileiros, né, de autores brasileiros. Isso. E 220 serão retirados. Exatamente. E quais serão Na verdade, 220 são novos, né? Ah, são novos. Hinos, né? Exato. Tem alguns que vão ser mantidos, mas 220 são novos. Certo. E quais são as implicações disso no nosso Inário? Só pegando esse atual que nós temos, que ele é de 96, ele também teve um outro marco histórico. Sim. Né? Esse aqui é o único Inário com 15 autores brasileiros, certo, que foram inseridos aqui músicas, até então não tinham músicas brasileiras no Inário. Okay. Esse aqui entrou 15 autores que compuseram 30 hinos, certo, né, brasileiros e que entraram nesse Inário. Ok. São autores maravilhosos, pessoas que eu admiro, e falando agora aqui dando uma opinião. Embora tenha aqui um crescimento assim literário, poético e tudo mais, a inserção desses 15 autores e que fizeram esses 30 hinos, ela não trouxe assim uma força teológica tão grande. A força teológica das nossas músicas basicamente não são de hinos brasileiros. Ok. Então agora você entende? Sim. Agora nós vamos ter o quê? Um aumento assim bem considerável de hinos o quê? Brasileiros. Sim. Só que se os hinos brasileiros em 96 não tiveram um acréscimo teológico forte nesse ano, agora como que nós podemos esperar assim um acréscimo teológico agora aumentando ainda a quantidade de hinos e tirando uma quantidade também considerável de hinos. Sim, sim. Né? Nós devemos sempre esperar o melhor. Sim. Eu sou uma pessoa bastante otimista e eu gosto sempre de esperar o melhor. Só que nós entendemos uma coisa, como adventistas do sétimo dia, nós cremos no criacionismo.
e não o evolucionismo. O evolucionismo prega o quê? Que as coisas vão evoluindo para o melhor. Para o melhor. Agora o criacionismo fala que as coisas estão regredindo para o quê? Para o pior. Para isso. Então, é uma coisa que nós pensamos e ficamos preocupados. E até gostaríamos que os nossos, aqueles que estão nos acompanhando, nossos telespectadores, dê uma investigada, procure saber a fonte dos novos hinos, sobre o novo hinário. Eu descobri que tem até um site agora sobre o novo hinário, de repente tem algumas informações lá que nós não saibamos, né? Então pode ser que seja bem melhor do que a gente esteja esperando, né? Ou também pode ser pior do que nós podemos imaginar. Só que esperamos que seja melhor, né? A única coisa que nós ficamos aqui pensativos é que nós temos um livro teológico e hinológico magnífico, embora não completo. Agora esperamos que o outro seja também completo, mas seja também o quê? Extremamente teológico. E uma parte da teologia que fica é a questão da teologia assim tradicional da Igreja Adventista. Certo. E na teologia tradicional da Igreja Adventista, né, se fala sobre Cristo no santuário celestial, que nos concede o Espírito Santo, capaz de nos fazer vencer o pecado e capaz de nos fazer guardar toda a lei de Deus. Perfeito. Certo? E isso no inário está recheado. Essa mensagem, ela está recheada dentro do nosso inário. Então nós cantamos isso. Exatamente, constantemente. O 183 do inário, dá teu coração a Jesus. Eu vou mencionar algumas partes aqui. Vocês vou mencionar muitos, mas alguns. Ele começa assim, ó. Queres o teu vil pecado vencer, dá teu coração a Jesus. Queres também o seu favor receber, dá o teu coração a Jesus. E vem logo, vem sem hesitar. Vem a Jesus te entregar. Ó, busca em Cristo perdão e dá-lhe o teu coração. Também diz, em santidade desejas viver. Dá teu coração a Jesus. Queres do Espírito Santo poder? Dá o teu coração a Jesus. Maravilha. Então, é um hino que está falando do quê? Que é possível o quê? Vencer o pecado entregando o coração a Jesus. E consegue se viver em santidade através do poder do Espírito Santo. Outro hino que vai falar a mesma coisa é o seu sangue tem poder. É o 206, no nosso hinário, vai falar a mesma coisa. Hino de número 206, seu sangue tem poder. Bem conhecido até no meio evangélico, né? De teu pecado te queres livrar. O sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. A estrofe número 2. Não queres tua vaidade afastar? Seu sangue, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar? Terás no seu sangue o poder. A terceira estrofe. Teu coração queres purificar? O sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder sim, né? No sangue de Jesus. Outro hino que vai falar da mesma coisa, perdão, poder e paz, 210 do hinário. Diz aqui, ó, a segunda estrofe, né? Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. E o Espírito Santo também me ajuda, além de me livrar de pecar, ele me ajuda a conquistar a alma que está distante do seu lar. Deus não só nos salva, como ele também salva os outros por nosso intermédio. Né? Há perdão, poder e paz, e graça, amor, gentil em Cristo a fonte de poder. A ele, então, glórias e honras mil. Amém. Então a gente tem cantado isso em nossa igreja, é uma mensagem presente. Verdade, presente. E muitas das vezes não nos atentamos que estamos cantando isso. Exatamente. Ligado a esse mesmo pensamento de que nós podemos imitar a Cristo, o hino de número 288, né, que fala sobre ser igual a Cristo. Podemos ver o hino 301, crer e observar, o hino 302, minha oração, o hino abençoa este lar, que é o 450,
Preceitos para os pequenos, 468, explicando para as crianças a guarda da lei e que é possível guardar toda a lei. Sim. Um hino que eu gostaria de mencionar aqui para vocês e que eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção é o hino de número 258. 258. Binário. Conhecidíssimo também. E vai ter muitos outros hinos que eu poderia falar, mas eu quero falar especificamente desse para encerrar. Certo. A segunda estrofe dele nos fala muito ao coração. Diz que mesmo em prisões, os nossos pais, firmes morriam sem pesar. Eles merecem a nossa imitação. Antes, morrer do que pecar. Verdade. Queridos, vocês que estão nos assistindo, a mim, ao Harry, a irmã Ruth que está aqui tocando para nós, fica o apelo para nós pensarmos hinos com esse grau de teologia e fortes, importantes para este tempo. Esses hinos precisariam ser mantidos no inário e acrescentado hinos poderosos no mesmo sentido, porque assim nós realmente teríamos um reavivamento e uma reforma. Caso isso não aconteça, queridos, nossa igreja pode estar em grande perigo, porque quando se mexe na música, se mexe na teologia, se mexe na igreja, se mexe na família, se mexe em todas as outras coisas. Pode parecer meio singelo, meio bobo, mas a música é levada por Deus muito a sério. Amém. E eu lembro de uma história um pouco triste que aconteceu, é mencionada tanto nesse livro, Mensagem Escolhida, volume 2, quanto no Mensageira do Senhor, que fala de um momento em que a música foi mudada, que foi no ano de 1900, chamado Movimento Carne Santa. Aqui começaram a se inserir um tipo de música que não era da nossa igreja. E começaram a se mudar também as doutrinas. Sim. Quando essa música foi introduzida, o que acontece? E as doutrinas também mudadas, a Conferência Geral mandou 2 pastores lá, o pastor Brad e o pastor Haskell. E eles chegaram lá e se depararam com um quadro bastante triste, porque as pessoas diziam-se tomadas pelo Espírito Santo, mas caíam, desmaiavam, espumavam pela boca. E era uma coisa assim, bem assustadora. E eles não utilizavam o quê da igreja? O inário. Eles utilizavam um outro livro chamado Garden of Spices. Uau. Ou seja, o Jardim Apimentado. Nossa. O Jardim das Pimentas. Que era um inário diferente, com músicas dançantes. E eles mexeram na música. Só que quando o pastor Brad e o pastor Haskell estavam lá, eles utilizavam o inário. Quando o pastor Haskell e Brad se afastavam, voltavam para o Garden of Spices. E aí, o que aconteceu? Olha essa declaração aqui da senhora White na página 199 do livro Mensageiro do Senhor. Não, aqui é da história, depois a declaração da senhora White. Quando declaramos crer que Cristo nasceu com a humanidade caída, que é a crença adventista, eles imaginavam que críamos que Cristo tinha pecado. Apesar de havermos declarado a nossa posição de maneira tão clara que parecia não haver quem pudesse interpretá-la mal. O argumento teológico deles sobre esse aspecto específico parece ser este. Eles creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda e revestiu-se assim da humanidade conforme ela era no jardim do Éden. Portanto, a humanidade era santa. E esta era a humanidade de Cristo, a humanidade que Cristo possuía. E agora, eles dizem, que chegou para nós o tempo determinado para nos tornarmos santos naquele sentido. E depois termos a fé para a transladação. Outras falsas doutrinas, aqui o pastor Haskell vai especificar várias outras falsas doutrinas que eles acreditavam, e fala assim, olha, a concessão do Espírito Santo era mediante as manifestações físicas, milagres, e não mediante a preparação para o caráter para o serviço. Sim.
O perfeccionismo, que é entendido aqui como carne santa, né? No sentido de não ser capaz de pecar, porque nenhuma tentação surgia mais de dentro deles. Aqui eles chegaram ao ponto de acreditarem assim, que um homem olhando para uma outra mulher e sentindo desejo por ela, ele falava com ela, ela falava, não, mas nós não podemos mais pecar, então esse é o desejo de Deus. Então nós podemos ter um relacionamento. Então chegaram a esse tipo de absurdo. E aqui tem mais. Diz também, ó, quando Jesus, ele não nasceu com natureza pecaminosa, e no momento da sua concepção, o Espírito Santo isolou Jesus da lei da hereditariedade. Isso vai contra o quê? Desejar de todas as nações. E o Espírito Santo isolou ele da lei da hereditariedade. E as pessoas também seladas não iriam morrer, e também eles receberiam cura espiritual, e tanto física quanto espiritual. A respeito dessas coisas, olha o que a senhora White declara. Não há um fio de verdade em todo tecido. Mexeu-se na música, mexeu-se nas doutrinas. Aquilo que as pessoas acreditavam que era certo, começou a se acreditar agora que era o quê? Errado. E aqui aconteceu algo absurdo. E nós podemos, não sendo pessimistas, mas estarmos alerta, né, para que a mesma coisa não venha acontecer conosco. Sim, Deus tenha misericórdia, que nos abençoe, que esse novo inário realmente possa ser uma bênção para as pessoas e possa trazer um conteúdo teológico extremamente forte, como já encontramos no inário atual. Amém. Queridos amigos, eu quero agradecer vocês que nos assistiram até aqui, que puderam acompanhar esse trabalho, né? Esperamos que vocês possam avaliar também o novo inário, né, teologicamente, né, e nós aguardamos que realmente esse novo inário possa nos levar para o céu. Amém. Amém? Possa nos trazer para mais perto de Cristo. Amém. E dar-nos vitórias em Cristo. Né? Amém. Glória a Deus. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que o Senhor abençoe a todos nós. Até mais.